Boa noite, queridos, graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 2. Estarei lendo na versão Nova Almeida Atualizada, dos versos 18 até o 25. Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo: Os servos cristãos e o exemplo de Cristo. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para vocês seguirem os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, essa sessão aqui da carta de 1 Pedro, ela pega aqui 3 blocos e já ministrei nos outros 2, o primeiro pegando aqui a partir do verso de número 11 até o verso 17, vai falar a respeito da nossa conduta na sociedade, em específico trata da questão da submissão às autoridades estabelecidas, aos governantes, e creio eu que é um sermão que todos nós devíamos ouvir uma segunda vez, prestar atenção, principalmente nesse ano político que estamos à beira de eleições e muitas pessoas inflamadas a esse respeito, e a Bíblia vai mostrar que é Deus que governa sobre nós. Na verdade, nós vivemos uma teocracia, teo de Deus, o governo de Deus sobre nós. Meditamos também no capítulo 3, dos versos 1 até o verso de número 7, falando dos deveres dos casados. E veja, esse bloco aqui, então, ele trata dessas 3 questões. Como deve ser a postura do cristão frente às autoridades na sociedade, frente aos governantes, dentro do lar, com o cônjuge e agora no ambiente de trabalho. Como devemos, como cristãos, nos comportar no nosso ambiente de trabalho.
Perceba que ele vai iniciar falando de servos. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês. Naquela época, a estrutura era realmente de donos de escravos do Império Romano. Hoje nós não temos isso, graças a Deus, mas isso então, esse texto, os princípios desse texto entre escravos e seus donos, seus senhores, vai ser aplicado na relação nossa de funcionários e patrões, no ambiente de trabalho, nas relações entre empregadores e empregados. Então, todos nós, de certa forma, ou em certos momentos da vida, vivemos isso. Salvo alguns raros que às vezes não trabalharam no comércio ou na indústria ou qualquer outro tipo de relação trabalhista, ainda assim nós podemos extrair daqui os princípios de como deve ser a nossa conduta. Então, que o Senhor nos abençoe. Talvez a pergunta seja assim: como que a graça de Deus que nos chama a amar o próximo se aplica quando o próximo é um patrão injusto, alguém que não seja correto? Da mesma maneira que nós observamos nos dois outros blocos, como deve ser a postura de um cidadão cristão diante de uma autoridade injusta, corrupta, ou como deve ser a posição de um cônjuge diante do outro que não é convertido, que não é correto. Todas essas respostas estão aqui na palavra do Senhor para nós. Nós vivemos numa cultura que chama muito essa questão da autovindicação. É uma palavra que não é muito conhecida no nosso dia a dia, mas é aquela pessoa que sempre tem uma justificativa para si. Qualquer erro que ele cometa, ele já tem a sua resposta, a sua desculpa, a sua justificativa pronta ali. E isso está muito impregnado no nosso meio. Assim também como a lei do menor esforço. Mesmo os trabalhadores, a boa parte deles tentam se esconder do trabalho pesado, do esforço, não querem ali vestir a camisa, vamos dizer assim. E, poxa, eu já liderei equipes em empresas e como era difícil lidar com isso. Como era difícil chegar para alguém e motivar alguém. Os gerentes são treinados, supervisores são treinados para motivar equipes. Parece que se não tiver motivado, não trabalha, não faz o que é necessário. E ainda nós temos a questão do ressentimento corporativo. Qualquer situação é motivo para alguém ficar ressentido. Deu promoção para aquele, ele está aqui só 1 ano, já foi promovido, eu estou aqui já há 5, 10 anos, ainda não fui promovido. Sempre há um ressentimento nesse meio trabalhista. E é preciso lembrar que, como cristãos, nós temos que analisar como está sendo o nosso comportamento. Se não estamos indo na manada, se não estamos agindo como as demais pessoas ao nosso redor. É muito fácil você entrar num trabalho, numa empresa, numa relação trabalhista e logo você começar a copiar os colegas. E é interessante que a tendência do ser humano é copiar as coisas ruins e não as boas. Já percebeu isso?
Se tem gente ali enrolando, não fazendo o trabalho bem feito, não sendo dinâmico, escorando, logo os outros começam a fazer do mesmo jeito. E se começa a trabalhar demais, os outros já reclamam: olha, não faz isso que você está nos prejudicando trabalhando tanto assim. Pois bem, vamos olhar para o nosso texto, observar como que a palavra de Deus vai quebrar essa lógica secular, humana, como somos chamados a ver o nosso trabalho como o lugar de adoração, como falamos hoje no estudo na escola bíblica dominical, o trabalho como esse altar da adoração, o lugar onde você foi vocacionado, chamado, e ali é o seu campo missionário, é o lugar onde você vai adorar a Deus sendo um bom funcionário. Versos 18 e 19. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se Ele for bom e cordial, mas também se Ele for mau. Por quê? Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência, para com quem? Para com Deus. Ah, pastor, é muito difícil isso. Quem disse que é fácil? A ética de Jesus é elevadíssima. Somos chamados a sermos honestos, a sermos justos, a sermos corretos, a sermos esforçados e a sermos santos. É um padrão de excelência que somos chamados a viver. Veja, o texto inicia aqui chamando-nos a ser obedientes com todo o temor. E esse temor aqui precisa ser esclarecido à luz da nossa teologia. Não se trata de um pavor, de um medo do patrão, do superior ou de outras pessoas, mas é um temor derivado. Ou seja, é um temor que parte de Deus, porque o texto é claro ao dizer que isto é agradável a Deus, que isso devemos fazer por conta da nossa consciência em relação a Deus, a nossa consciência pactual, como falamos pela manhã, da nossa aliança que temos com o Senhor. Se não agirmos como o texto está dizendo, isso fere a aliança que temos com o Senhor e deixamos de fazer aquilo que é agradável. O que agrada a Deus? É que nós tenhamos o devido temor nas nossas relações trabalhistas, para viver e trabalhar de uma maneira que seja agradável a Deus. O inverso se aplica da mesma maneira. Os patrões, os empregadores devem agir para com seus funcionários, para com seus subalternos, da mesma maneira, com equidade, com justiça, com honestidade, assim como Deus quer. Porque isto é agradável a Deus. É esse padrão que aqui somos chamados. Calvino, quando menciona sobre isso, ele fala que nós precisamos ser funcionários respeitosos, funcionários que obedecem às diretrizes que o empregador, que a empresa fornece. O fazer o contrário a isso é uma quebra
daquilo que foi combinado. Ora, se você foi contratado e a sua função é essa e aquela, e você não a cumpre, então você está deixando de fazer aquilo que é o correto. O apóstolo Pedro aqui, ao falar sobre esses senhores, ele divide aqui em duas categorias: aqueles que são bons, que são cordiais, cuja gestão, então, trazendo para o nosso contexto, é equilibrada, é agradável, mas também ele fala dos maus, e literalmente aqueles que são tortos, aqueles que são perversos, injustos, aqueles que são difíceis de agradar. Eu não sei se você já teve um patrão assim, eu já tive alguns patrões, alguns superintendentes, que parece que nunca estava satisfeito com o que a gente fazia. Veja, o texto diz que nós devemos suportar aflições nas mãos de um chefe difícil. Manter integridade, pois é isso que é agradável a Deus. Observe mais uma vez, verso 19, isto é agradável a Deus. Então veja, quando um cristão tolera, suporta as dificuldades de um trabalho, de um empregador difícil, de aquele que às vezes parece injusto, não paga o tanto que você acha que mereceria receber, né? Que não valoriza, que não elogia, que não recompensa o esforço, ainda assim somos chamados a obedecer. Sejam obedientes, suportem tristezas, mesmo que sofra injustamente, por causa da nossa consciência para com Deus. Essa é a ética do trabalho que a Bíblia vai nos apresentar. É claro, aqui não está falando de forma alguma em se tornar um capacho, em fazer aquilo que é errado. O chefe mandou fazer algo e isso é errado, isso é desonesto, isso é imoral. Não é isso, o texto não fala disso. Pela manhã nós mencionamos, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O limite da nossa obediência a qualquer nível da sociedade vai até onde nós não pecamos. Falamos isso em respeito aos governantes e falamos agora, repetimos isso em relação aos nossos empregadores. Agora, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que faz parte da logística, do trabalho, da lida, do dia a dia, se ele, como empregador, tem direito de te cobrar isso, então, ouça, suporte e obedeça. Segunda questão que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, está no verso de número 20, quando nos diz assim: pois que glória há se pecando e sendo castigados, por isso vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso sim é agradável a Deus. Então perceba, nós temos aqui uma distinção prática. Ele diz no início aqui, se alguém estiver pecando e for castigado por causa desse pecado, então não há mérito nesse ato de suportar aquilo com paciência. Aqui o contexto dessa questão desse pecado aqui, é a ideia do aquele que comete uma falha técnica no trabalho, daquele que erra no cumprimento do dever, daquele que é negligente, daquele que é preguiçoso.
Tudo isso entra nesse contexto aqui do que está dizendo de pecar. É uma falha técnica, é daquele que não está cumprindo o dever dele ali. Então é claro que se ele erra, e aí ele recebe uma advertência, ele recebe uma bronca, ou ele é despedido, não tem mérito nenhum naquilo. Eu suportei com paciência ali o ter sido despedido por justa causa. Já viu alguém reclamando porque foi despedido por justa causa? Ou aquela pessoa que está reclamando porque tomou uma multa por excesso de velocidade. Ora, estava errado. Se está errado, o castigo ali é merecido, não há mérito nenhum. Pelo contrário, deveria ser uma vergonha para qualquer pessoa falar de algo, de alguma punição que recebeu por ter feito algo errado. Ao contrário, o verso 20 diz: entretanto, se vocês estão praticando bem e forem afligidos e suporta, aí sim, é isso que é agradável a Deus. Então, é muito didático aqui a maneira com que o apóstolo Pedro está falando para os irmãos daquela época e para nós aqui hoje. A questão é evitar o erro, porque se o erro acontecer, a punição será justa. Agora, se essa punição for injusta, suporte isso, por causa da sua consciência para com Deus. Não somos chamados a querermos revoltar, a querermos levantar motim. Se porventura você em algum momento ficar insatisfeito com o seu trabalho, com o seu empregador, a ação mais correta seria paralelamente você ir procurando outro emprego, outra atividade, e depois no devido momento chegar e olha, muito obrigado, foi muito bom trabalhar até aqui, tchau, pronto. Mas não crie problemas dentro da sua empresa. Você é um crente, um discípulo de Jesus, chamado a dar um bom exemplo ali. Não envergonhe o nome de Cristo, não dê um mau testemunho. Lembre-se que as pessoas estão de olho, estão nos observando, como é o nosso testemunho, a nossa atitude. Verso de número 21 ao 23, mostrando agora o padrão de Cristo. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Esse verso 21 é o versículo central aqui em toda essa sessão. Se você tem aí a condição, sublinhe na sua Bíblia, marque, anote. É fundamental entendermos esse versículo. É um daqueles versículos que todo crente deveria memorizar, jamais esquecer. Diz aqui que Cristo sofreu no nosso lugar, e isso Ele fez para nos salvar, e isso serviu de exemplo para que nós façamos o mesmo. Seguir os passos de Cristo é agir como Ele agiu. Ele, ali, quando foi torturado, Ele não revidou, Ele não usou do seu poder divino. Ali, naquele momento, sendo chicoteado, sendo açoitado, sendo desprezado, sendo pregado naquela cruz, em qualquer momento daquele sofrimento, que aliás foi tão longo, Ele poderia ter usado do seu poder e ter fulminado todos ali os seus agressores. Ele não fez. Como ovelha muda, foi para o matadouro. Se entregou. Não revidou.
Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso parâmetro. Nós somos cristãos, imitadores de Cristo. Ele é o nosso mestre e nós somos os discípulos. E basta ao discípulo ser igual ao mestre. Diz o início do verso 21 que para isso mesmo é que fomos chamados. Sabe, queridos, o Senhor te chamou, o Senhor te salvou, o Senhor te converteu, o Senhor te capacitou para viver como Cristo viveu. E quando nós falamos de cristianismo, é um pouco diferente que muitas vezes observamos pregando aí fora um cristianismo triunfalista, uma teologia da prosperidade, uma teologia que aponta para o poder do ser humano de se apossar das riquezas deste mundo. O cristianismo que os evangelhos nos apontam é marcado pelo sacrifício. O Pai que se sacrificou, nos amando de tal maneira que foi capaz de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós. Ele, Jesus, nos amando de tal maneira que abriu mão da sua glória, se fez como um de nós e foi até o fim das jornadas, morrendo naquela cruz, sofrendo a pior de todas as dores, que era a separação do seu Pai. Ao tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, como veremos agorinha. Verso de número 22, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratada, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Se alguém te insultar, meu irmão, minha irmã, qual é a sua atitude? Se alguém te maltratar, meu irmão, minha irmã, qual será a sua atitude? Difícil, não? Nós observamos uma geração que não aceita nem o pensamento diferente. Se você começa a conversar com alguém e você fala que pensa diferente dela, pronto, armas na mão. Ele não revidava aos insultos, ele não fazia ameaças. É assim que somos chamados, é assim que ele mostrou que devemos viver. Este é o parâmetro da nossa fé, esse é o modelo do nosso Senhor. Se você, porventura, meu querido, minha querida, não está conseguindo, não consegue, você é aquela pessoa explosiva, que se alguém fala, você retruca, se alguém ofende, você ofende de volta. Comece a clamar ao Senhor. Dobre os joelhos em oração, peça ao Senhor que te transforme, que coloque o fruto do Espírito Santo na sua vida. A paz, o amor, a alegria, a benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas devem existir na vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus.
Aonde o Espírito Santo do Senhor está, ali há liberdade, ali há manifestação desse fruto, ali há controle de Deus. E por fim, chegamos aos versos 24 e 25, quando nos diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Veja, ele está falando a respeito da morte de Jesus, a teologia da cruz, o centro do Evangelho, o sacrifício do nosso Senhor. Acabamos de participar da ceia do Senhor, que aponta para o pão, para o cálice, para o corpo, para o sangue, ou seja, para o sacrifício de Cristo, aponta para a cruz de Cristo. Tudo na nossa fé aponta para a cruz de Cristo. Ele carregou sobre a cruz os nossos pecados. Para quê? Para que nós possamos estar desligados, desarraigados, mortos para o pecado e vivos para Cristo, vivos para a justiça. Perceba que ele coloca os verbos aqui, mortos primeiro para o pecado, para os pecados, como algo que já aconteceu. Ou seja, na cruz, o Senhor garantiu a nossa vitória sobre o pecado. Não no sentido de que nós não pecamos, mas ainda continuamos neste mundo e que continuamos pecando. Mas quando ele quer dizer que o pecado não tem mais domínio sobre vós, é no sentido de que Jesus já garantiu a nossa vitória sobre o pecado. Ou seja, ele já garantiu o perdão, ele já garantiu a remissão. Então hoje, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós vamos a Ele em oração e pedimos: ó Pai, perdão em nome de Jesus. A obra já foi feita, a vitória já foi conquistada, o perdão já está ao nosso alcance. É nesse sentido, então, que a obra do Senhor está garantida para nós. Já morremos para o pecado, já não somos a velha criatura que vivia nas trevas, agora somos nova criatura, regenerados, nascidos novamente, a vida guiada pelo Espírito e debaixo do senhorio de Cristo. Ainda imperfeitos? Sim, mas redimidos pelo Senhor, perdoados e amados pelo Senhor, chamados a exercitar essa santidade que Ele nos capacitou para manifestar. Agora ele diz que nós devemos viver para a justiça. É um chamado à ação prática. Viver para aquilo que é justo, que é correto, que ele deseja, que é agradável diante dele. Perceba, na sequência ele diz que pelas feridas dele, vocês foram sarados. E aí precisamos fazer uma menção aqui a alguns ensinos errados que surgem, vão e voltam de vez em quando, parece de temporada, né? De que o crente, uma vez convertido, ele não fica doente. Ou que ele não fica pobre. Ou que ele não enfrenta algum tipo de calamidade. E nós sabemos que não é assim. Pela prática,
e pela palavra de Deus. Nós observamos crentes participando dos mesmos sofrimentos que todas as demais pessoas, crentes que são assaltados, crentes que são demitidos, crentes que são injustiçados, crentes que pegam doenças crônicas e falecem de formas trágicas. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando do pecado. O texto é claro para nós podermos entender. Ele está fazendo uma referência a Isaías 53, verso 5. Está falando da cura espiritual pelas feridas dele, ou seja, pelo sacrifício dele, fomos sarados. O verso 25 explica: estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora aconteceu a conversão. Então, o que o texto mostra para nós é que pelo sacrifício de Jesus, nós alcançamos a redenção, a salvação. Essa é a cura do maior de todos os males, o pecado. O Senhor nos libertou, o Senhor nos resgatou, nos redimiu. Pela cruz, pelo seu sacrifício naquela cruz, ele fez assim a expiação, pagou o preço pela nossa libertação. E agora, um detalhe que às vezes pode ter passado desapercebido por você quando leu essa passagem. Ele encerra aqui o verso 25 dizendo: agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Se você tem aqui essa curiosidade, se você gosta de entender um pouco mais, por que ele falou a respeito do pastor e bispo? Tem alguma diferença? O pastor da alma, o bispo da alma, aqui, nós podemos retirar uma lição preciosa aqui desse detalhe, porque no original grego aqui, o termo pastor aponta para aquele que alimenta, que provê, que busca a ovelha ferida, com paixão, com amor, com dedicação. E o termo bispo aqui aponta para aquele que é soberano, aquele que supervisiona, aquele que é o guardião, que vigia a nossa alma e garante que nenhum de nós será tomado dele, que nenhum se perderá. Então veja, ao falar do nosso pastor, ele está trazendo essa perspectiva do cuidado, da providência de Deus, do amor e o cuidado dele, que concede o pão de cada dia, que concede a nós tudo aquilo que precisamos para viver e ter um mínimo de conforto neste mundo. E quando fala a respeito do bispo, fala daquele que governa, daquele que é Senhor, daquele que nos protege e garante a nossa salvação. E não apenas isso, mas daquele que também supervisiona as nossas atitudes, o nosso testemunho. O Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor faz tudo para o nosso bem, mas Ele nos chama a ter uma vida correta diante dEle. Então, partindo já para a nossa conclusão, nós devemos enxergar, queridos, o nosso ambiente de trabalho como esse campo missionário.
como esse lugar da adoração. Não entre nessa neurose desse século. Pare de reclamar do trabalho, pare de reclamar da cidade, pare de reclamar do país. É aqui que Deus te quer, Deus te colocou aqui. Se um dia Ele te levar para outro lugar, amém. Mas o que você tem hoje é isso. Então seja feliz. Não entra nessa de ficar só reclamando e se tornando mais um murmurador. Lembre-se que a murmuração é pecado. Desfrute desse trabalho, faça isso com a sua consciência focada em Deus. Você está trabalhando ali, não é para homens. Se aquele homem está enriquecendo a sua custa, já ouvi isso, né? Ah, fulano ficou rico à minha custa, eu que dava o sangue ali naquela empresa. Esquece isso. Que inveja é essa? Que amargura é essa? Se contente ao perceber que Deus está te dando o pão de cada dia. A Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos, contentes. Se o Senhor te prosperar, te enriquecer, amém. Mas o alerta do texto é observar como deve ser a nossa conduta bíblica no ambiente de trabalho. Fomos chamados para andar nas pegadas de Jesus, né? Muito legal quando falou do exemplo que Ele deixou para nós trilharmos as suas pegadas, o seu caminho. Então, queridos, é isso. Nós somos os discípulos do Senhor e estamos nessa caminhada. O meu desejo é que você se torne um funcionário melhor, um patrão melhor, alguém mais justo, mais correto, que você evite todo tipo de murmuração e que você possa ser fonte de bênção a outras pessoas em todos os lugares, inclusive no seu trabalho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te capacite para isso. Vamos orar? Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado por Tua palavra que nos orienta em todos os aspectos da nossa vida. Perdão, ó Deus, por todas as vezes que murmuramos, que reclamamos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que Teu Espírito Santo esteja iluminando a cada um aqui, para nos momentos certos lembrarmos da nossa aliança contigo, do Teu grande amor e do exemplo que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós, de não revidar, de não reclamar, de não agir injustamente. Ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico e depois receberemos a bênção. Vai passar lá na trilha.
Quero ser um reflexo de ti. Quero ser a carta escrita por tua mão, para o mundo ler e olhar e sentir e saber que tu vives em mim. Santo Espírito, conceda-me o fruto que tu dás. Alegria, paciência, domínio próprio, Jesus vivendo em mim, Cristo em mim. Quero ser o reflexo de ti. Quero ser o reflexo de ti. Quero ser a carta escrita por tua mão, para o mundo ler e olhar e sentir e saber que tu vives em mim. Fiquemos de pé. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Sente-se um instante.